Para você que pediu mais informações referentes a doenças da coluna que dão direito a aposentadorias por invalidez, hoje nós estamos aqui no canal de notícias para poder ajudar você com uma matéria que saiu hoje mesmo, dia 21 de novembro, no site Jornal Contábil, onde traz todas as informações sobre quais os problemas de coluna e as doenças que dão direito a se aposentar. Se você estiver assistindo esse conteúdo agora, antes de dar sua decisão final, se vai compartilhar, se vai dar like ou não, preste atenção, assista com calma. Se tiver dúvida, deixe seu comentário. A gente vai esclarecer você do outro lado e ajudar a conseguir tirar todas as suas dúvidas. Aí sim, assistiu o vídeo, teve a sua dúvida, deixou o comentário, a gente respondeu, você decide se vai compartilhar ou se não vai compartilhar, se vai deixar o seu like ou não. O importante aqui é que você do outro lado fique bem informado. Só quem sofre diariamente com dores na coluna sabe como é difícil realizar as atividades profissionais com essa condição, não é verdade? E o que é mais complicado é que só quem sente sabe quanto dói. Nem sempre os exames descrevem exatamente o impacto da enfermidade sobre o trabalhador. É claro que existe a possibilidade de se aposentar. No entanto, vale dizer que não está ligado exatamente à doença, mas às consequências físicas provocadas por ela. Afinal, nada impede que o trabalhador seja acometido por uma doença na coluna e continue trabalhando, não é mesmo? Agora, quando o trabalhador vinculado ao INSS sofre algum tipo de incapacidade permanente ou sem cura, que o impossibilite totalmente para o trabalho ou atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, aí sim ele terá direito a se aposentar por invalidez. Nem sempre é imediato. Antes de constatar o quadro irreversível, muitas das vezes o segurado pode atravessar um período de incapacidade temporária, sendo coberto por outro benefício, que é o auxílio-doença. Só quando a recuperação realmente não é possível, esse benefício é convertido em aposentadoria por invalidez. Importante, entre as doenças que podem provocar quadros bem agravantes estão a osteofitose, que é o bico de papagaio, protusão discal, hérnia de disco e discopatia degenerativa e cervicalgia. Meu amigo, como se caracteriza a incapacidade ao trabalho? É o primeiro ponto. Quem vai dizer se o trabalhador está ou não apto para o trabalho será uma junta médica responsável pela perícia médica do INSS. Existem muitas doenças passíveis de reabilitação e outras que de fato se tornam permanentes. Por isso, a importância do acompanhamento pericial. Entretanto, nem os exames definem facilmente a gravidade das doenças na espinha dorsal, dada a complexidade da estrutura cheia de nervos, ligamentos, músculos e tendões. Por isso é importante que você tenha também um acompanhamento médico externo. A orientação e diagnóstico do seu médico pode facilitar o afastamento temporário ou permanente, assim como a liberação de algum benefício via o INSS. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, são levados em conta inúmeros fatores. Além da própria incapacidade em si, são considerados exames, idade, grau de escolaridade, meio em que vive, a profissão, a função desempenhada e o relato de trabalhador, nesse caso, os sintomas que você, trabalhador, vem passando. É necessário ainda que o trabalhador tenha contribuído por 12 meses ao INSS, sendo este o período denominado como carência. O seguro, ou melhor, o segurado que não cumprir a carência não poderá se aposentar, exceto em alguns casos que veremos a seguir. Em quais situações não é exigida a carência? Bom, a carência exigida para a concessão de aposentadoria por invalidez, no caso, ela é de 12 contribuições mensais. Porém, em algumas situações, o segurado fica isento dessa obrigação,
Quando a incapacidade do segurado for originada por um acidente de qualquer natureza, mesmo sem ter nenhuma relação com seu trabalho ou doença profissional, não será exigido, nesse caso, o pagamento de 12 contribuições mensais. Segurados especiais também estão isentos, devendo comprovar exercício da atividade rural nos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. Outra situação que exclui a obrigação da carência se dá quando o segurado for acometido por alguma doença e afecções específicas na lista que a cada 3 anos é elaborada pelos órgãos competentes. A lista, nesse caso, exclui outras doenças, ainda que não conste no rol, sendo possível aposentar-se por invalidez se a lesão ou doença for considerada grave, incapacitante ou irreversível. Lista de doenças graves que isentam o segurado do período de carência. Se você não sabe, as doenças que atualmente isentam o segurado de cumprimento das carências são tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante. Meu amigo, neofratia grave, estado avançado de doença de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave. O que é a doença pré-existente? Bom, se você não sabe, quando o segurado realizar a primeira contribuição, se já existir um diagnóstico de lesão, a doença ensejadora da aposentadoria por invalidez, esta será considerada doença pré-existente. Ou seja, quando você aí no caso fez a sua primeira contribuição para o INSS, você já tinha essa doença, isso é chamado de doenças pré-existentes. Quer dizer que você tinha essa doença e a partir dela que você começou a pagar a Previdência Social, ok? Nesse caso, o segurado só poderá se aposentar se ocorrer o agravamento da patologia. O que fazer quando o benefício for indeferido? Bom, tem um benefício indeferido negado pelo INSS, é bastante comum. Por isso, é extremamente importante que você saiba o que fazer nessa situação. Muitos dos casos de indeferimento do benefício se dão simplesmente pela falta de algum documento essencial. Para reverter essa situação, o segurado pode ingressar com recurso administrativo por meio de agendamento online e acompanhar o andamento. Se mesmo assim o benefício não for deferido, recomenda-se que o requerente procure um advogado especializado em direito previdenciário para ingressar com uma ação na justiça. Qual a diferença da aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença? Muita gente não sabe, mas o auxílio-doença ele tem aquele tempo final onde o benefício vai ser dado para aquele paciente. Já a aposentadoria por invalidez, ela mudou. Agora tem a aposentadoria por invalidez, no caso, por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Nós vamos fazer um conteúdo em breve para diferenciar essas aposentadorias por invalidez para ajudar vocês. Nesse caso, para você que não sabe, o auxílio-doença é recebido até a plena recuperação do segurado e seu retorno das atividades laborais. No caso da aposentadoria por invalidez, não há evidência científica de possível melhora do segurado e restabelecimento da capacidade laborativa. Mas como todo mundo sabe, de vez em quando rola aquele chamado pente fino do governo federal, aonde também são revisados as aposentadorias por invalidez. Vamos lá, quando eu começo a receber a aposentadoria por invalidez? Dependendo do caso, o início do recebimento do benefício pode variar de acordo com as possibilidades que nós vamos passar para você. Primeiro, segurado que já recebe auxílio-doença passará a receber a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o trabalhador que já recebia o benefício não ficará sem receber, no caso, por nenhum período. Tampouco receberá o valor duplicado. Ocorrerá apenas o acréscimo de 9% em seu salário-benefício, tendo em vista qual valor a aposentadoria corresponde a 100%. E o auxílio-doença de 91% na média do salário de contribuição.
Outro ponto é segurado empregado com carteira assinada que contribui mensalmente para a Previdência e aposentou por invalidez. Nesse caso, o benefício será concedido a partir de 15 dias, tendo em vista o primeiro período, e é pago aí ao empregador. Empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo especial, começará a receber a partir da data da incapacidade ou da data do DER, data de entrada do requerimento. Importante, o benefício deverá ser pago enquanto persistir a incapacidade, obrigando o segurado a submeter-se a uma perícia médica a cada 2 anos, até que atinja 60 anos de idade, a partir da qual o segurado será dispensado da exigência. Mas também tem aquele outro ponto, pode ser que nesse meio venha revisões de perícias, pente finos, e aí quem está aposentado por invalidez não pode ser chamado nesse caso. Não pode ser chamado no prazo de 2 anos, ele pode ser antecipado esses 2 anos, dependendo do governo e do que vai ser revisado junto ao INSS. Outro ponto, como é calculado o valor do benefício? Normalmente, o valor da aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário do benefício, calculado pela média dos 80 maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente desde julho de 94. Caso fique demonstrado que o aposentado necessita de acompanhamento permanente e outra pessoa para atividades do cotidiano, a renda mensal do benefício terá um acréscimo de 25%. Se você acredita que seu benefício está calculado errado, procure um auxílio de um especialista e reivindique uma revisão. Como saber se vai precisar de assistência permanente de outra pessoa, ou seja, da grande invalidez? Como já foi dito anteriormente, o aposentado que necessitar de assistência de terceiro pode se valer desse benefício de acréscimo de 25% no salário na aposentadoria. Tal benefício é conhecido como grande invalidez. Mas como saber se é seu caso? Bom, conheça alguns casos que o segurado tem direito ao acréscimo: cegueira total, perda no mínimo de 9 dedos da mão, paralisia dos 2 braços, das pernas, perda de membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e dos pés, ainda que haja prótese seja possível, perda de um membro superior ou inferior quando a prótese for impossível, a alteração das faculdades mentais como grave perturbação da vida orgânica e social. Se você aí tem problemas de nervos, problemas psicológicos, toma remédio controlado, esse ponto aí, se você está aposentado por invalidez, você pode pedir para o seu médico, aquele que você faz acompanhamento mês a mês, pede para ele colocar um laudo direitinho e entra com o pedido no INSS. Se for negado, aí você busca o seu direito na justiça. Outro ponto, doença que exige a permanência contínua no leito. Outro ponto é a incapacidade permanente para a atividade da vida diária. Vale lembrar que o referido acréscimo é pessoal e intransferível, se encerrando com a morte do beneficiário. O trabalhador tem direito a levar um acompanhante durante a perícia? Sim, é necessário que o segurado preencha formulário de solicitação de acompanhante que pode ser acessado no site do INSS. O documento preenchido deve ser entregue junto à documentação do requerimento do benefício. Nele serão registrados os dados do acompanhante, que emitirá a declaração na qual assume legalmente que não pode interferir na realização da perícia. Mesmo assim, a permissão será avaliada pelo perito médico, que poderá negá-la se houver risco à obstrução do trabalho. O aposentado por invalidez é obrigado a fazer perícias periódicas no INSS? Sim, conforme disposto no artigo 46 do Decreto 33.048 de 99, o aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustentação ou sustração do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médicos periciais a cada 2 anos, salvo, no caso, aquelas perícias médicas de pente fino. Em que situações ocorre o cancelamento dos benefícios? Bom, o cancelamento ou cessação da aposentadoria por invalidez pode ocorrer porque o segurado retornou às atividades laborais em decorrência de seu falecimento ou ainda da decisão do INSS ao declarar que o segurado está apto para o trabalho, submetendo-a à perícia e cancelando o benefício. Nessa última possibilidade, existem outros procedimentos a serem considerados de acordo com cada caso. O segurado poderá, por exemplo, ter direito à chamada parcela de recuperação prevista em lei, que consiste no recebimento do benefício por mais tempo.
O que fazer quando o benefício for negado em função da perícia? De fato, o médico responsável pela perícia do segurado pode não reconhecer a existência da incapacidade descrita e, por isso, negar a concessão do benefício, considerando o histórico conhecido. Nesses casos, recomendamos que o segurado recorra à decisão por meio de ação judicial, mas para você buscar o meio da justiça, primeiro faça o recurso do INSS. Sendo negado, aí você busca o seu direito na justiça, principalmente por contar com a análise especialista durante a nova perícia, garantido na previsão. Se obtiver decisão favorável, o segurado receberá os valores retroativos a partir da data em que o benefício foi agendado no INSS. O que é pente fino e por que envolve as aposentadorias por invalidez? Bom, a chamada Operação Pente Fino é uma ação desenvolvida pelo INSS que consiste na realização de um grande mutirão nacional em torno de revisões de benefícios por incapacidade, incluindo as aposentadorias por invalidez. Pessoas que há mais de 2 anos estão sem perícias serão convocadas pelo INSS. Outro ponto, o que é preciso fazer quando somos notificados? Depois de notificado, o beneficiário terá 5 dias úteis para agendar a perícia junto à Previdência Social. A data marcada para a perícia deve ser respeitada. Caso não possa comparecer, o segurado deverá enviar um representante devidamente constituído por meio de procuração para justificar o motivo da ausência e fazer um novo agendamento da perícia. No caso da falta não justificada, o benefício será suspenso até que uma nova perícia seja agendada e comprove a incapacidade para o trabalho. É importante que o segurado organize seus documentos antecipadamente, de modo a afastar qualquer risco de cancelamento do benefício. Recomendamos que esteja à disposição do segurado os seus documentos pessoais, como RG, CPF, além da documentação médica que ateste a incapacidade, como atestados, laudos, receitas de medicamentos e exames. Os laudos anteriores também deverão ser incorporados à documentação para comprovar a manutenção da incapacidade. Também é recomendável que sejam tiradas cópias de todos os documentos que serão levados no dia da perícia médica. Então, meu amigo, esse vídeo de hoje ele ficou aí um pouco estendido, um pouco longo, mas estamos tirando todas as suas dúvidas para que você do outro lado possa sim fazer valer o seu direito. Se você ainda tem dúvida, se você tem problema na coluna, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe os conteúdos aqui com seus amigos nas redes sociais. A matéria de hoje foi, nesse caso, esclarecer quais são os problemas de coluna que dão direito às aposentadorias e também tirar todas as dúvidas dos segurados. Eu fico por aqui, um abraço a todos vocês, espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!